Eles nunca gritaram, nunca espernearam. Não rasgaram as vestes nem amaldiçoaram os deuses. Não porque não sentissem, mas porque sabiam que ceder ao caos interior era a maior das rendições. Enquanto o mundo lá fora ardia em guerras, traições, perdas e miséria, os estoicos lutavam uma guerra silenciosa, onde a verdadeira batalha acontecia bem longe dos olhos, dentro deles mesmos. Não eram de pedra. Tinham medos, impulsos, desejos, mágoas profundas. Sêneca lidava com o medo constante da morte, amando do imperador. Epicteto sentia a dor física de um corpo torturado desde jovem. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas carregava o peso de perder filhos, comandar exércitos, enfrentar pestes, conspirações e ainda assim escrever em segredo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. Hoje vivemos em outro império, o da pressa, do ruído, da comparação, da distração constante. E talvez mais do que nunca estejamos perdendo essa guerra interior. A ansiedade toma o lugar da paz. A raiva sufoca a razão. O medo dita nossas escolhas. E silenciosamente, somos vencidos por inimigos que não carregam armas, mas sussurram dentro da nossa mente. Os estoicos, no entanto, deixaram um mapa. Não um mapa para evitar a dor, mas para vencê-la sem perder a alma. Um manual de guerra que não ensina a destruir o inimigo, mas a conquistá-lo internamente. Neste vídeo, vamos explorar essa guerra invisível, entender o campo de batalha interno, mergulhar nas estratégias dos antigos mestres da serenidade. Porque talvez o que te destrói por dentro não seja o mundo, mas o que você permite que ele plante em você. E talvez você já tenha as armas que precisa, só não sabe usá-las ainda. Mas antes de seguirmos, um convite. Se essa mensagem já começou a ecoar em você, se esse silêncio reflexivo te atrai mais do que o barulho do mundo, inscreva-se agora no canal. Aqui damos voz à sabedoria esquecida, à filosofia que enfrenta a escuridão com lucidez. Curta o vídeo se ele já te tocou. Comente o que mais ressoou e compartilhe com alguém que também está travando uma guerra que ninguém vê. Porque às vezes, tudo o que precisamos é lembrar que não estamos lutando sozinhos. Capítulo 1. O inimigo sem rosto. Há um inimigo que não tem nome. Ele não bate à porta, não avisa quando chega. Ele entra em silêncio, ocupa nossos pensamentos, distorce nossa percepção e se instala como se fosse parte de nós. Esse inimigo é a nossa mente indisciplinada. Vivemos tempos em que a liberdade é exaltada como bem supremo, mas poucos percebem que a maior prisão é invisível e construída por dentro. As grades não são de ferro, mas de medo, ansiedade, impulsos e reatividade. Somos escravos de tudo aquilo que nos governa, sem que percebamos. A raiva que explode sem razão, a angústia que paralisa, o desejo por controle. O inimigo não está lá fora, está no espelho. Os antigos estoicos entendiam isso com clareza assustadora. Para eles, o verdadeiro campo de batalha era interior. Marco Aurélio, imperador de Roma, não temia exércitos, temia perder o domínio sobre si mesmo, porque ele sabia: se você não governa sua mente, alguém ou algo fará isso por você. A mente indisciplinada é como um navio à deriva. Ela se entrega à tempestade das emoções, aos ventos das opiniões, às correntezas do desejo. E quando menos esperamos, estamos sendo arrastados, dizendo coisas que não queríamos, agindo por impulso, sentindo culpa por ter perdido o controle. De novo, o primeiro passo da filosofia estoica é enxergar esse inimigo sem rosto, tornar consciente o que opera no escuro. Sêneca escreveu que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Se você não sabe quem comanda sua mente, já perdeu a batalha. Mas a boa notícia, a mais libertadora de todas, é que esse inimigo pode ser vencido, não por força bruta, mas por disciplina, por vigilância, por clareza. Os estoicos treinavam isso diariamente. Praticavam a atenção, o domínio das emoções, a distinção entre o que depende deles e o que não depende. Eles afiavam a mente como uma lâmina, para que ela não os traísse nas horas críticas. E você? Quantas decisões toma por impulso? Quantas vezes reage sem pensar? Quantas conversas repassa na cabeça, como se pudesse voltar no tempo? Esses são sinais. Sinais de que a mente ainda não está sob seu comando. A guerra interior é silenciosa, mas suas consequências são visíveis. Relacionamentos quebrados,
Oportunidades perdidas, noites mal dormidas, o inimigo está lá, esperando o próximo momento de distração. A proposta estoica não é se livrar das emoções, mas não ser escravizado por elas. É sentir e ainda assim escolher. É perceber o medo e ainda assim agir. É ouvir o caos e ainda assim manter o rumo. Essa liberdade não se compra. Ela se conquista e ela começa agora com uma escolha: vigiar sua própria mente. Porque enquanto você não fizer isso, viverá refém de um inimigo que mora dentro de você. Capítulo 2. Forjando a mente no fogo da disciplina. O que diferencia o fraco do forte não é o que sentem, mas o que fazem com o que sentem. Dor, medo, desejo, raiva. Todos visitam a alma humana como tempestades inevitáveis. Mas os estoicos não acreditavam em almas frágeis. Acreditavam em mentes adormecidas. E o despertar, diziam eles, exigia treino, não físico, mental. Porque ninguém vence uma guerra sem preparo. Ninguém resiste ao caos interno se a mente nunca foi educada a suportar o desconforto. Epicteto comparava a filosofia a uma forja. A cada dia, o discípulo deveria aquecer o espírito no fogo da reflexão e moldar sua conduta no aço da razão. Não havia espaço para sentimentalismo frágil. Não havia espaço para desculpas. Tudo era exercício. Tudo era prática. A vida, para ele, era um campo de treinamento. Perdeu algo que amava? Treine o desapego. Foi insultado? Treine o silêncio. Está doente? Treine a aceitação. Nada escapava à lógica da disciplina. Mas esse treino não era frio. Era libertador. Porque toda vez que você se disciplina, você reconquista território que antes pertencia ao inimigo. Quando você decide não responder à ofensa, você toma de volta o poder sobre suas emoções. Quando você se recusa a alimentar o pensamento ansioso, você declara independência. Cada ato de autocontrole é um ato de revolução interior. E os estoicos sabiam: ninguém pode te controlar se você não for escravo de si mesmo. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs, como se estivesse se preparando para uma batalha inevitável. Ele lembrava a si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas, agressivas, invejosas. Ele não fazia isso por pessimismo, mas por preparo. Ele armava sua mente antes que o mundo tivesse chance de desarmá-la. Ele não esperava que o mundo fosse justo. Esperava apenas que ele próprio fosse inabalável. E aqui está uma das maiores lições estoicas. Não se trata de suprimir o que sente. Trata-se de canalizar. O medo pode virar cautela. A raiva, justiça. A dor, compaixão. O que te destrói pode ser transformado, se você tiver disciplina suficiente para não reagir como sempre reagiu. A mente, dizia Sêneca, é como uma tocha. Pode incendiar uma cidade ou iluminar um caminho. A escolha é sua, mas a disciplina tem um custo. Exige renúncia, exige repetição, exige que você se levante nos dias em que tudo dentro de você quer deitar, que você resista à impulsividade quando ela grita, que você escolha o caminho difícil, não porque é glamouroso, mas porque é certo. E essa escolha feita em silêncio, longe dos aplausos, é a base da verdadeira força estoica. Os demônios que os estoicos enfrentavam não sumiam. Eles apenas deixavam de vencer, porque cada hábito virtuoso era uma muralha erguida. Cada pensamento corrigido era uma armadura vestida. Eles não esperavam se sentir prontos. Eles agiam como quem já sabia que a mente é o maior campo de batalha e o único que vale a pena vencer. Capítulo 3. Quando tudo desaba por dentro. Há dores que o tempo não cura, apenas ensina a carregar, perdas que não se substituem, feridas que não fecham por completo. E quando o chão se abre sob os pés, quando aquilo que você mais amava se desfaz diante dos seus olhos, é fácil se perguntar: onde está a filosofia agora? Onde está o estoicismo quando a alma sangra? Os antigos não ignoravam o sofrimento. Eles o estudavam como quem observa um inimigo antigo, conhecido. Sêneca perdeu seu filho. Marco Aurélio enterrou múltiplos filhos. Escreveu sobre a morte da própria esposa. Epicteto viveu em cativeiro, com o corpo deformado. Nenhum deles falou da vida como um jardim florido. Pelo contrário, falaram da vida como um campo de testes, onde o sofrimento era inevitável, mas o desespero era opcional. Tudo que é passageiro não pode ser verdadeiramente possuído. Essa frase, sussurrada como um golpe suave na consciência, revela a raiz do sofrimento estoico.
Não é a perda em si que nos destrói, é o apego. É a ilusão de que algo externo pode ser eterno. O amor, o corpo, a reputação, a juventude, o dinheiro. A presença de quem amamos, tudo é transitório. Fingir que não é criar uma prisão mental. E quando a realidade bate, não é ela que dói. É a mentira que cai. Mas isso não significa frieza. Significa lucidez. Os estoicos choravam, sentiam, sofriam, mas não se deixavam consumir. Porque sabiam que o sofrimento precisa ser enfrentado de pé, com clareza, com propósito, com coragem. Eles não diziam não sinta, mas sim não seja arrastado. E essa diferença muda tudo. O sofrimento se torna menos um castigo e mais um rito de passagem, uma iniciação brutal, porém necessária, ao que é real. Imagine um incêndio que consome uma casa. O estoico não tenta apagar o fogo com as próprias lágrimas. Ele observa, ele respira, ele entende o que foi perdido, mas também o que permaneceu, sua mente, sua conduta, sua capacidade de seguir. É nesse ponto que a filosofia mostra sua face mais crua, não como consolo, mas como guia. Ela não promete conforto, mas oferece direção. Marco Aurélio escreveu: "A perda não é nada além da mudança, e a mudança é a ordem da natureza." Essa frase, escrita após anos de perdas e dores silenciosas, é um antídoto contra o desespero. A natureza não é cruel, apenas indiferente. E é justamente essa indiferença que o estoico precisa aceitar, para não ser destruído por ela. A dor vem, rasga, cala, mas ela também revela, mostra quem você é quando tudo desaba. Quando ninguém aplaude, quando não há mais para onde correr. É ali, no silêncio do colapso, que o estoico se revela. Não como alguém insensível, mas como alguém que escolhe não desistir, que transforma cada lágrima em lucidez, que reconstrói não o que foi perdido, mas quem ele próprio pode se tornar. Capítulo 4. A última liberdade. Quando tudo ao seu redor é ruído, perda e caos, a mente pode ser o último refúgio, e para os estoicos, era também o único que realmente importava. O mundo podia enlouquecer lá fora, as guerras podiam devorar impérios, a doença podia corroer o corpo, mas havia um espaço inviolável, uma cidadela interior que ninguém podia invadir. Ali reinava a liberdade, não a liberdade ilusória de fazer o que se quer, mas a verdadeira, a de não ser escravo de nada nem de ninguém, nem mesmo de si. Epicteto foi escravo por boa parte da vida. Tinha ferros nos tornozelos e ordens nos ouvidos, mas dizia com convicção silenciosa que era mais livre que muitos senhores, porque liberdade para ele não era circunstância, era postura, era consciência, era não depender da aprovação dos outros para saber quem é, era não se desesperar quando o controle fugia das mãos, pois, na verdade, ele nunca esteve lá. A única coisa que sempre pôde ser sua era você mesmo. Essa é a ideia mais subversiva do estoicismo. O mundo pode fazer o que quiser, com o seu corpo, sua imagem, sua posição, mas sua mente, se treinada, permanece intocável. Essa liberdade é conquistada não com rebeliões externas, mas com revoluções internas. Quando você decide que nenhuma opinião alheia te define, você é livre. Quando você aceita que o que está fora do seu controle não é da sua conta, você é livre. Quando você não precisa de mais nada além da sua própria retidão para viver em paz, você alcançou a fortaleza dos sábios. Mas essa liberdade tem um custo alto, a responsabilidade total. Porque não há mais a quem culpar. Não há mais justificativas externas. Se você é livre, então tudo o que sente e faz é sua escolha. Até seu sofrimento pode ser sua criação. E isso para muitos é um fardo. Preferem ser vítimas. Preferem dizer: a culpa é do mundo, da sorte, das pessoas. Os estoicos recusavam esse conforto venenoso. Eles sabiam que a liberdade real não dá desculpas. Ela cobra presença, consciência, verdade. Marco Aurélio dizia que a alma humana é como um piloto em meio à tempestade. Ele não comanda o mar, não muda o vento, mas controla o leme. E às vezes isso basta, porque quando você compreende que sua paz não depende das ondas, mas da firmeza das mãos que seguram o timão, você finalmente para de viver à deriva. Você não precisa de um mundo perfeito, precisa apenas de uma mente que não se renda. A liberdade interior é um ato de soberania, um silêncio que grita: vocês podem tirar tudo de mim, menos a mim mesmo.
E quem alcança esse lugar não teme mais a perda, porque já entendeu que aquilo que pode ser tirado nunca foi verdadeiramente seu. A única posse inviolável é a sua conduta, sua retidão, sua escolha. E isso ninguém toca. Capítulo 5. A mente como fortaleza. Liberdade interior não é um ponto de chegada. É um campo em constante vigilância, porque a mente, mesmo treinada, nunca está totalmente a salvo. Pensamentos se infiltram como sombras sorrateiras. Medos antigos retornam com novas máscaras, e o mundo, com seu ruído incansável, não se cansa de bater na porta da consciência. É por isso que os estoicos praticavam a vigilância mental como um guerreiro. Afia sua espada todos os dias, não por paranoia, mas por lucidez. Epicteto dizia que o que nos perturba não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E julgamentos são formados no instante entre o acontecimento e a nossa reação. É ali que mora o poder, ou a ruína. Porque nesse breve espaço, muitas vezes imperceptível, decidimos se seremos dominados pelo impulso ou guiados pela razão. E a maioria falha, porque não treina, porque não observa, porque vive no automático. A mente desatenta é como uma cidade sem muralhas. Qualquer ideia entra, qualquer emoção se instala, qualquer provocação se torna um incêndio. E quando você acorda, já foi sequestrado. Já está reativo, ansioso, irritado, confuso. Marco Aurélio chamava isso de autossabotagem inconsciente. Ele escrevia para si mesmo todos os dias como um exercício de lembrança. Lembrança de quem queria ser, de como queria reagir, de que tipo de homem desejava encarnar, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Porque a mente não se mantém pura por acaso. Ela precisa ser cuidada como um jardim, onde as sementes do pensamento são plantadas com atenção, onde ervas daninhas de medo, inveja, raiva ou vaidade precisam ser arrancadas assim que surgem. Não se trata de reprimir, mas de observar, de questionar, de resistir à sedução da emoção fácil. O estoico não foge da raiva, ele a encara. Não ignora o desejo, ele o investiga. Não abafa a tristeza, ele a compreende, mas não a idolatra. Essa vigilância exige prática, perseverança e, acima de tudo, humildade, porque até o mais sábio tropeça. Até o mais centrado pode se perder. Mas o que diferencia o estoico não é a ausência de falhas, e sim a velocidade com que retorna ao eixo. Ele sabe que não é invulnerável, mas é incansável em seu retorno à razão. A cada queda, uma lição. A cada desvio, uma chance de retomar o caminho. Sêneca advertia: ninguém é admirável por ter evitado a queda, mas por ter se levantado com firmeza. A mente forte não é aquela que nunca oscila, mas a que sempre encontra o centro. E isso só é possível com vigilância constante, porque o mundo sempre vai oferecer distrações. A dúvida sempre vai sussurrar. E os antigos sabiam: sem atenção plena não há liberdade duradoura, só recaída. A mente vigilante é a maior arma contra o caos. É o escudo invisível que protege a integridade do ser. E mesmo que tudo ao redor desmorone, mesmo que o corpo fraqueje, mesmo que os olhos vejam apenas ruínas, enquanto houver clareza dentro, ainda há caminho. Capítulo 6. O poder de não precisar. Nada realmente te domina enquanto você não precisa dele. O mundo tenta te convencer do contrário o tempo todo. Vende dependência como estilo de vida. Faz com que você sinta que precisa de mais coisas, mais status, mais aprovação, mais controle. Mas quanto mais você precisa, menos livre você é. Quanto mais você se apega, mais vulnerável se torna. E os estoicos sabiam: o verdadeiro poder não é ter tudo, mas ser invencível quando tudo for tirado. Desapegar não é abandonar, não é se tornar frio, indiferente ou apático. É compreender a natureza transitória de todas as coisas. É amar profundamente o que se tem, mas sem se esquecer que nada dura. Nem os corpos, nem os afetos, nem a própria consciência. Tudo que você ama, dizia Marco Aurélio, pode ser levado embora num sopro. A única resposta sábia é: eu estava preparado. Esse preparo não vem da dureza, vem da lucidez. A lucidez de ver que a segurança absoluta é uma ilusão, que todo apego excessivo carrega em si a semente do sofrimento, e que a única forma de realmente viver é aceitar a perda como parte do processo. Quem não se prepara para perder está sempre com medo, e quem vive com medo
Já perdeu antes mesmo de acontecer. Sêneca dizia que é preciso praticar a pobreza enquanto se tem abundância. Dormir no chão, comer pouco, viver como se não tivesse nada. Não para sofrer, mas para lembrar ao corpo e à mente: eu posso viver com menos. Eu não dependo disso. Esse exercício liberta, porque reduz o tamanho do medo. E quando o medo encolhe, a coragem cresce. Mas o desapego mais difícil não é o das coisas. É o das ideias, das expectativas, das imagens que criamos de nós mesmos. Porque muitas vezes, o que mais nos machuca não é o que perdemos, mas o que achávamos que deveríamos ter sido. Abrir mão disso exige humildade brutal. Coragem para encarar o que é, e não o que se sonhou. Libertar-se da ilusão dói, mas permanecer nela cobra um preço muito mais alto: viver uma mentira. O desapego verdadeiro é um estado de alma. É a capacidade de caminhar pelo mundo com os pés firmes, mas com o coração leve. De estar inteiro nas relações, mas não cativo delas. De construir com amor, sabendo que o vento pode destruir, porque tudo pode ruir, exceto a consciência de que, mesmo sem nada, você ainda é tudo o que importa. Presença, lucidez, retidão. Desapegar não é se afastar da vida. É mergulhar nela com a coragem de quem não teme a perda, porque já entendeu que não veio para possuir, veio para experienciar. E nesse fluxo de entrada e saída, de nascimento e fim, o estoico encontra paz, porque nada que venha de fora é seu. O que é verdadeiramente seu, caráter, decisões, virtude, isso ninguém leva. E por isso, quem pratica o desapego torna-se inabalável. Capítulo 7. Virtude, o bem inquebrantável. Se tudo pode ser tirado, se nada externo é garantido, se a vida é um mar revolto e imprevisível, o que sobra? O que ainda vale a pena proteger com unhas e dentes? A resposta dos estoicos era clara, cortante, quase brutal. Só há uma coisa verdadeiramente valiosa: a virtude. Todo o resto é ruído. Virtude não é moralismo, não é fingir santidade, não é seguir regras por medo. Virtude é integridade, é coerência entre o que se pensa, se diz e se faz. É viver em consonância com a razão, com a natureza, com aquilo que é justo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando custa caro, mesmo quando o mundo inteiro grita para que você escolha o atalho. Sêneca dizia que a virtude é o único bem que não depende da sorte, porque ninguém pode te impedir de agir com coragem. Ninguém pode confiscar tua honestidade. Ninguém pode arrancar tua compaixão, tua temperança, tua justiça. Pode-se perder tudo: o status, o dinheiro, os amores, o corpo. Mas se você mantém a virtude, ainda é invicto, ainda é senhor de si. E é justamente isso que torna o estoico perigoso para o mundo superficial. Porque ele não se compra, não se seduz com promessas fáceis, não se curva por medo. Ele vive com uma bússola dentro do peito, e ela aponta para a retidão. Não importa se está cercado de ruínas ou aplausos. Ele se pergunta apenas: isso é certo? E se a resposta for sim, ele segue, mesmo sozinho, mesmo incompreendido, mesmo com tudo contra ele. Marco Aurélio enfrentou traições, doenças, guerras e a morte de filhos. Ainda assim, escrevia todos os dias sobre a importância de ser bom. Se for possível, dizia ele, corrija os outros. Se não for, corrija a si mesmo. Mas jamais se desvie da bondade. Ela é teu posto de vigia, porque a virtude não depende do cenário. Ela é escolha constante. É renúncia diária aos impulsos. É fidelidade ao melhor de si. Viver com virtude é difícil. Requer sacrifício. Requer vigilância, autodisciplina, renúncia aos prazeres fáceis. Mas o estoico aceita esse fardo porque sabe: não há paz fora da virtude. Toda felicidade baseada no prazer é frágil. Toda segurança baseada em posse é ilusória. Só a vida guiada pela excelência do caráter é sólida o suficiente para resistir ao tempo, à dor, ao fim. Os antigos sabiam: o mundo é incerto, mas a virtude é uma âncora. Quem a cultiva, mesmo no caos, permanece de pé. Mesmo na derrota, sai vitorioso. Porque não se trata do que se ganha, mas do que se torna. E ninguém pode tirar de você aquilo que você se tornou. Capítulo 8. Amor fati. Amar o que vem. Depois de libertar-se das amarras externas, de silenciar a mente, de cultivar a vigilância, de abandonar o apego e de fincar raízes na virtude, resta o passo final. O mais silencioso e o mais difícil: amar o que acontece.
Não apenas suportar, não apenas aceitar, amar, amor fati, amar o destino. Essa era a culminância do estoicismo. Não se trata de resignação, não é abaixar a cabeça diante da dor. É inclinar-se com dignidade, é dizer sim à realidade. Mesmo quando ela chega quebrada, mesmo quando ela dói, mesmo quando não faz sentido. Porque lutar contra o inevitável é desperdiçar vida e abraçá-lo é transcender. Marco Aurélio escrevia a si mesmo: o universo é mudança, nossa vida, o que dela fazemos. E então ele caminhava pelas tragédias com a mesma calma com que contemplava o nascer do sol, porque tinha entendido que há algo maior que o controle, a aceitação. E algo maior que a aceitação, o amor pelo que é. Aceitar o destino não é ser passivo, é ser sábio. É parar de desperdiçar energia odiando o que já aconteceu. É canalizar essa energia para ser melhor, mesmo dentro do que não se escolheu. É perceber que a vida, com toda a sua imprevisibilidade, é uma aliada disfarçada. Que cada golpe traz em si uma lição, que cada perda lapida, que cada silêncio grita algo que ainda precisamos ouvir. Nietzsche, séculos depois, colocaria isso em palavras cortantes. Minha fórmula para a grandeza humana é amor fati, que nada seja diferente, nem para trás, nem para frente, nem por toda a eternidade. Amar cada cicatriz, cada curva errada, cada demora, cada não, porque tudo isso construiu quem você é agora. E se você não ama isso, está negando sua própria existência. O estoico não vive para controlar, vive para se alinhar. Ele navega as ondas da vida com um leme interno firme, mas com as velas abertas ao vento que vier. Ele faz o que pode, com o que tem no tempo que lhe foi dado, e tudo o que está fora disso, ele reverencia. Porque já compreendeu que a natureza não erra, que o universo não deve explicações, e que há mais grandeza em dançar com o caos do que em vencê-lo. Aceitar o destino é, no fundo, aceitar a si mesmo, sem máscaras, sem fuga. É reconhecer que tudo o que aconteceu, mesmo o que parecia destruição, foi caminho. E que não há vida mais forte do que aquela que diz: não escolhi isso, mas me tornei melhor por causa disso. O estoico, no fim, não é aquele que não sente dor. É aquele que, mesmo sentindo, permanece livre, que ama sem prender, que sofre sem se perder, que vive com intensidade, mas sem ilusão, que aceita a morte, porque já aprendeu a viver. E quando esse silêncio profundo se instala dentro dele, o silêncio da razão, nada mais o domina. Nem a fortuna, nem o fracasso, nem a glória, nem a perda. Ele vive, com presença, com honra, com lucidez. E esse talvez seja o maior poder de todos.